Então, dando continuidade ao nosso processo pedagógico, na, na leitura passada, nós explicamos aí que seria então a diferença entre uma burca, só para retomar aqui. A burca é muito utilizada no Afeganistão, ela cobre completamente o corpo e a cabeça, e ela é um símbolo do regime talibã. O niqab cobre completamente a cabeça e o corpo, só que os olhos eles ficam descobertos. O uso do niqab, que é isso aqui, ele é usado muito, os islâmicos usam muito, principalmente nos centros urbanos. O chador, ele é usado pelas mulheres do Irã, pelas praticantes, né? E ele cobre a cabeça e o corpo, só que a face dele não é descoberta. E aqui nós temos um exemplo de niqab, tá? E o hijab, ele esconde, que significa esconder o olhar, tá? É o significado dele. Cobre a cabeça e o corpo, não esconde o rosto. O que faltou aqui foi mostrar para vocês um exemplo do hijab. Se a gente ser bem mais específico aqui, eu vou voltar para vocês aqui no texto, no livro aqui, no próprio livro, na capa do livro para a gente ver o exemplo do hijab, hijabu não hijab. Aqui, tá vendo? Malala, ela tá usando o hijab. Por quê? Ele cobre completamente o corpo, só que a cabeça está à mostra, entende? Aí eu poderia pensar, Natan, mas qual a diferença entre esse o niqab, tá? O niqab e na verdade, o chador e o hijab. Primeiro eu vou botar aqui. O niqab, é, a cabeça é coberta, ok? Mas como é que eu sei que ela não tá usando o niqab? Porque os olhos e a face tá descoberta. Como eu sei que ela não tá usando aqui um chador? O cabelo dela tá à mostra, entende? Esse fato do cabelo tá à mostra, eu já sei que isso aqui não é um chador. Isso aqui é o hijabu. É um hijabu. Hijabu. Cabelo à mostra, hijabu, tá? E o exemplo mais claro aí é o próprio texto, que é o próprio livro da Malala, ok? Dando continuidade então ao texto. É... Tá, paramos aqui. A escola foi fundada por meu pai, antes de eu nascer. Atenção a esse pai dela. Eu já li vários reportagens falando da importância que o pai dela teve na luta da vida dela, que é a luta pela educação. E na parede acima de nós, vê-se o nome Escola Kuchal, pintado orgulhosamente em letras vermelhas e brancas. Ó, se o pai dela criou uma escola, eu tenho um aspecto profundo aqui. Ela é de uma classe social favorecida, ela tem certo privilégio, entende? Atenção a isso. Vamos à escola 6 da manhã. Na verdade, 6 manhãs por semana, ou seja, escola para elas são durante 6 dias. E como menina de 15 anos, da turma 9. Minhas aulas são compostas de declamações de equações químicas. Olha, esse caractere aqui é interessante, porque eu posso pensar aqui na maiêutica socrática. Esse método, ele está fugindo do padrão da maiêutica socrática. Ou seja, aquela ideia de parir ideia, aquela ideia de parir ideia, né? Eu falei maiêutica, é a socrática mesmo. Sim, essa característica aqui foge do padrão. Porque ele fala que o que ela aprendia na escola? Ela aprendia a declamar equações. Ela declamava, ela falava equações. Esse processo de aprendizado aqui, ele é um processo de aprendizado muito passivo, entende? Você declama equações e você não tem nenhum questionário. Mas não cabe a mim, tá? Eu não sou formado em nada, só sou um estudante de medicina. Mas aqui eu percebo que essa metodologia, né, que não utiliza aquela ideia de questionar o próprio absurdo, não tem fundamento, sabe? Não tem fundamento.
A ideia aqui parece que o foco não é no ser humano, sabe? Parece que o foco é só em decorar equações, decorar a frase e não trazer essa ideia que Sócrates fala tanto que seria a, e você reconhecer sua ignorância, você se autoconhecer, você indagar, ou seja, você questionar. Sócrates tem exortação, sim, mas a exortação socrática é um convite ao debate, entende? Então aqui é uma crítica muito pessoal, muito particular minha a esse método educacional. Só que eu compreendo a situação em que ela está. Além disso, ela tem estudos de gramática urdu, da redação de história em inglês com morais, como, tá vendo? Ela tem aula moral. Parece que o Brasil naquela época, a educação moral, aula de moral e cívica que tinha no Brasil, entendeu? Então aqui a gente já percebe que é um sistema fragilizado. Como a presa é inimiga da perfeição, é de desenho de diagramas de circulação sanguínea. Você percebe que não faz sentido essa grade curricular? Deve-se levar muito em consideração que também o país que ela tá, né? A pressão que tem aqui, né? Ela não tinha nem acesso à educação. Porém, do lado de fora da escola, não apenas o barulho e a loucura de Mingora, a principal cidade de Swat. Essa é a cidade que ela morou, Mingora. Mas também homens que, como os do Talibã, pensam que meninas não devem receber educação formal. Aqui é algo simbólico. Aqui é algo que me impacta. É um impacto profundo, tá? É algo hemorrágico aqui. Por quê? Quando a gente começa a ler o livro, a gente tem a impressão que é o Talibã. É o regime Talibã que oprime as mulheres, que não deixa elas estudarem, sabe? Só que aqui nós vemos uma contusão, um trauma profundo, que é o quê? É o da comunidade, apoio da comunidade à violência do regime. Então há um apoio aqui da comunidade à violência do regime. Do regime. E que regime é esse? Regime do Talibã. Então nós percebemos que existe algo aqui traumático, que é o apoio, e esse apoio, segundo a própria autora, parece que é explícito. Que ela fala, também os homens, se como os Talibã, pensam que as meninas não devem receber educação formal. Entende? Então, apoio da comunidade à violência do regime. Bom, sobretudo o que? Inibição, sobretudo na inibição da possibilidade de educação formal, Então essa é uma característica profunda que deve ser sim lembrada, tá? Então eu vou parar nesse parágrafo e aí já já eu dou continuidade.